Nesse momento a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os gases, um dos 6 possíveis estados físicos da matéria. Numa próxima videoaula eu posso vir a comentar sobre esse mito de que há apenas 3 estados físicos da matéria, além dos 3 estados físicos conhecidos como gás, líquido e sólido. Há outros 3 possíveis estados físicos da matéria, que são o plasma, o condensado de Bose-Einstein e o condensado fermiônico. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Eu não quero nem discutir, aventar a possibilidade de esmiuçar esses assuntos a partir desse momento, porque o objetivo agora é a gente falar um pouquinho sobre um destes 6 possíveis estados físicos da matéria. E eu primeiro quero justificar a escolha do estudo deste estado físico da matéria e não dos outros 2 tradicionais, o sólido e o líquido. O estado gasoso ele é estudado simplesmente porque as moléculas que o compõem elas têm um altíssimo grau de liberdade. E isso facilita a descrição deste estado físico, bem como a sua matematização, a sua descrição matemática. O estado sólido ele é estudado, mas somente em nível superior, porque ele precisa de uma matemática mais refinada. É necessário cálculo diferencial integral para poder descrever, matematizar corretamente o estado sólido. Então o estado gasoso, trocando em miúdos, ele é estudado em nível médio justamente porque ele é mais fácil, tá? Então, resumindo a conversa, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês aqui é a diferença existente entre o que nós conhecemos por gás ideal e gás real. Então, um gás ideal representa um gás que possui algumas peculiaridades, algumas características marcantes. O gás ideal é todo gás que apresenta estas características que eu vou começar a listar a partir de agora, algumas delas pelo menos. O gás ideal ele é imaginado como sendo um gás em que as moléculas que o compõem são esferas perfeitas. E vocês sabem que nos estudos de química de vocês, de geometria molecular, que de esferas perfeitas as moléculas não têm absolutamente nada, né? Então, pelo menos na maioria dos casos, eu acho importante não utilizar esses termos extremistas do tipo não há nenhuma molécula no universo, nenhum elemento químico onde os seus átomos se arranjam numa forma esférica. Acho que é meio precipitado utilizar esses termos extremistas. Não há nenhuma molécula que contemple esse formato esférico. Mas, nos estudos de química de vocês, como eu estava dizendo, há várias moléculas, molécula de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio, até mesmo as moléculas de água, elas não se organizam de forma esférica, até porque não há átomo suficiente para você formar uma esfera perfeita. Mas, no gás ideal, nós imaginamos que as moléculas que o compõem são esferas perfeitas. Outra consideração, outra característica, peculiaridade do gás ideal. Nós imaginamos que as moléculas que o compõem se movem em todas as direções. E isso, de uma forma geral, em determinadas condições acontece. Outra observação, dentro dessa sala onde estou gravando essa videoaula, há ar, e o ar é composto por vários elementos químicos. O fato é que essas moléculas estão viajando no espaço e elas inevitavelmente vão colidir contra as paredes dessa sala, que funcionam como uma espécie de recipiente deste gás. Então, estas colisões no gás ideal, nós imaginamos como sendo colisões perfeitamente elásticas, ou seja, tendo conservação de energia cinética. Se eu tenho uma molécula de gás hidrogênio que vem e bate neste quadro com uma velocidade de 30 km por hora, quando ela vai voltar com a mesma velocidade com que ela chegou, pois nas colisões perfeitamente elásticas há o que nós chamamos de conservação da energia cinética. A energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Essas são apenas 3 de algumas outras características que são conferidas a um gás para que ele adquira este caráter de ser ideal. Já o gás real, ele não apresenta essas características e a sua descrição, bem como a matematização, é um pouco mais complicada. Então quer dizer que um gás ideal não existe?
Na verdade, um gás ideal ele pode existir desde que algumas condições sejam satisfeitas. O que eu quero dizer com isso é que um gás real pode vir a se comportar como um gás ideal, desde que duas condições sejam satisfeitas simultaneamente. A primeira delas é que este gás real seja submetido a altas temperaturas e a baixas pressões. Se uma pressão pequenininha for aplicada, baixas pressões, se uma pressão pequenininha for aplicada a um gás e ao mesmo tempo altas temperaturas forem aplicadas, o gás real vai passar a se comportar como um gás ideal. Gás real se comporta como ideal se altas temperaturas e baixas pressões forem aplicadas a este gás. A próxima coisa que a gente vai discutir dentro desta videoaula, onde nós estamos introduzindo o estudo de gás, são as variáveis de estado. Variáveis de estado nada mais são do que grandezas físicas que ajudam a caracterizar o estado físico de um gás. E a primeira destas variáveis de estado chama-se temperatura. Antes da gente sair por aí juntando estas variáveis de estado naquela emblemática equação de Clapeyron, acho importantíssimo a gente saber o significado de cada uma delas. A temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso significa que quando estiver muito quente, a temperatura vai estar alta, obviamente, implicando em um altíssimo grau de agitação das moléculas. Enquanto que temperatura baixa, as moléculas estão mais quietinhas, não tão agitadas assim. É importante que vocês fiquem atentos quanto às possíveis unidades usadas para se expressar a temperatura. São duas as escalas termométricas que nós usamos para se expressar a temperatura de um gás: a escala Celsius e a escala Kelvin. Espera aí, Rodrigo. Eu aprendi que além dessas duas escalas termométricas, há a chamada escala Fahrenheit. E você está certo. Existe essa escala termométrica, tanto é que os americanos expressam a temperatura em graus Fahrenheit. Só que eu não vi ainda nenhum exercício de gás que envolvesse a expressão da temperatura na escala Fahrenheit, de tal maneira que estas duas unidades de temperatura são as mais utilizadas. Agora, uma observação importantíssima é que a temperatura de um gás não pode ser expressa numa escala termométrica que não seja a escala Kelvin. Isso significa que se você enfrentar um problema de gás, problema de cálculo envolvendo o estado gasoso, e você perceber que a temperatura deste gás está expressa na escala Celsius, nem leia o resto do problema. Vá lá correndo e converta os graus Celsius para Kelvin, para não correr o risco de utilizar a temperatura numa unidade inadequada. Não tem como utilizar a temperatura de um gás numa outra escala termométrica que não seja essa aqui. Lembrando que para converter de escala de graus Celsius para a escala Kelvin, você pega o valor da temperatura em Celsius e soma com 273. Então, desde essa primeira aula até a última de termodinâmica, que eu vou conversar com vocês, que diz respeito ao ciclo de Carnot, eu vou procurar deixar bastante claro que a temperatura de um gás tem que ser na escala Kelvin, como eu já repeti algumas vezes. Pois bem, depois de discutir um pouquinho sobre a temperatura, a gente vai falar sobre o volume. O volume é bem fácil de entender. O volume representa o espaço que o gás ocupa. Quanto maior o volume, maior o espaço que ele vai ocupar e assim por diante. Em termos dimensionais, as unidades que podem ser usadas para se expressar o volume são as mais variadas possíveis. Então nós temos aqui as quatro principais unidades de medida, que são o metro cúbico, o litro, o centímetro cúbico, isso aqui é um centímetro cúbico, e eventualmente o mililitro também pode ser usado para se expressar volume de gás. Eu esqueci de colocar antes,
das duas escalas termométricas. Naturalmente, a escala Kelvin é a unidade oficial. Da mesma forma acontece com o metro cúbico, unidade oficial. Importante, eu não sei se o vestibular que você vai prestar ou a prova que você esteja estudando vai fornecer relação entre essas unidades de medida. Na dúvida, memorize isso. Cada metro cúbico, portanto, é o equivalente a 1000 litros. Cada litro é o equivalente a 1000 centímetros cúbicos. E cada litro é o equivalente a 1000 mililitros. Então, se um litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e um litro equivale a 1000 mililitros, posso concluir que 1 centímetro cúbico é o equivalente a 1 mililitro. Estas relações entre estas unidades de medida, acho que é importante você saber, porque eu, como já mencionei, eu não sei se a prova que você está estudando ou o vestibular que você vai prestar vai fornecer estas relações. Na dúvida, é melhor a gente memorizar isso aí. A terceira e última das variáveis de estado é o que nós chamamos de pressão. Essa é aquela variável de estado que possui, digamos assim, a maior riqueza em termos de unidade e a mais complexa em termos de entendimento. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar o seu entendimento a respeito de pressão de um gás. Pois bem, as moléculas que compõem o ar dentro dessa sala, como eu já mencionei, elas não estão paradas, elas estão em constante movimento. Então, a todo instante, essas moléculas que compõem o ar dentro aqui dessa sala estão colidindo contra as paredes do recipiente, que é a nossa sala, a minha sala. Pois bem, quanto mais vezes essas moléculas colidirem contra as paredes do recipiente e quanto mais frequentemente elas colidirem, maior será o valor da pressão. Portanto, a pressão representa uma grandeza física que mede, na prática, a quantidade e a intensidade das colisões das moléculas que compõem o gás contra as paredes do recipiente. Quanto mais intensamente e quanto mais frequentemente elas colidirem contra as paredes do recipiente, maior será o valor da pressão. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que existe uma relação direta entre pressão e temperatura, mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente. Primeiro eu vou abordar aqui as unidades que são utilizadas para se expressar esta grandeza física, e a pressão, até onde eu saiba, é a grandeza física mais rica em unidades de medida. Nós podemos expressar a pressão em Newton por metro quadrado, em Pascal, em atmosfera, que eu aqui estou representando por atm, em milímetro de mercúrio e por aí vai. De todas essas unidades que eu listei, estas duas, o Newton por metro quadrado e o Pascal, são consideradas as unidades oficiais. Qual é a relação entre essas unidades de medida? Isso já foi discutido nas aulas de hidrostática, mas obviamente não me custa nada relembrar isso aí. Cada atmosfera é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivalem a 100.000 newtons por metro quadrado, que por sua vez equivalem a 100.000 pascais. Então, daqui dá para perceber que se 100.000 newtons por metro quadrado equivalem a 100.000 pascais, eu posso concluir que cada newton por metro quadrado é o equivalente a 1 pascal. Então eu costumo brincar que o povo pergunta eventualmente como é que faz para se transformar newton por metro quadrado para pascal. Não se transforma, porque como a relação é de 1 para 1, aqui cada newton por metro quadrado equivale a 1 pascal, então praticamente não há transformação envolvida. Basicamente essas são as chamadas variáveis de estado, que ajudam a caracterizar um pouquinho melhor o estado gasoso, e nós vamos reunir estas três equações, essas três variáveis de estado, na emblemática, como eu já mencionei, equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron
É uma equação que, como eu já mencionei, reúne essas três variáveis de estado em uma única expressão matemática. Equação de Clapeyron. Pelo nome, eu acredito que ela não é tão conhecida assim, mas a partir do momento que eu escrever esta expressão no quadro, aí as coisas soam mais familiares. É a equação do PV nRT. Este P que aqui aparece representa a própria pressão do gás, V representa o volume dele, e N representa, e T representa a própria temperatura. Este R que aí aparece é a chamada constante geral dos gases. E essa constante geral dos gases pode assumir dois valores diferentes, na verdade três, mas são dois os valores mais comuns para se expressar a constante geral dos gases. O primeiro desses valores é 8,31 joules, isso aqui é o J que representa joule, por mol Kelvin, e existe também o valor de 0,082 atm, vezes litro, sobre mol Kelvin. Aí vem aquela velha questão, como é que eu vou saber qual destes dois valores eu vou utilizar? Isso vai depender das unidades em que basicamente as grandezas físicas, pressão e volume estiverem expressas. Porque se a pressão estiver em atm e o volume estiver expresso em litro, você usa esse valor aqui, já que nessa constante R0082 aparecem as unidades de atm e litro. Se a pressão e o volume forem expressos em newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, as unidades oficiais, o R que você vai utilizar é o 8,31, já que o joule representa a unidade oficial de energia. Portanto, repito, se a pressão estiver em atm e o volume em litro, usa este valor. Se não forem expressas nestas duas unidades, você vai automaticamente usar o outro valor. De uma maneira geral, os programas fornecem na questão o valor de R que você vai utilizar. Eventualmente, o programa intencionalmente fornece os dois valores, para saber qual dos dois o estudante vai ter que utilizar para resolver o problema que ele está analisando. Este N, que aí aparece, representa o número de mols. E o número de mols ele está diretamente relacionado com uma constante chamada de número de Avogadro. O número de Avogadro representa uma quantia fixa de partículas, o emblemático número de aproximadamente 6,02 vezes 10 na 23. O número de mols, aqui representado pela letra M, representa na prática quantas vezes esta quantia de partículas se repete dentro de um determinado recipiente. O que eu quero dizer com isso? Se eu disser para vocês que dentro dessa sala existe 3 mols de gás hidrogênio, significa que há 3 vezes esta quantidade de moléculas de gás hidrogênio, aproximadamente 18 vezes 10 na 23. Se eu disser que dentro dessa sala há 5 mols de gás nitrogênio, é porque existe 5 vezes esta quantia de moléculas de nitrogênio dentro dessa sala. Portanto, o número de mols representa quantas vezes esta quantia de partículas está presente dentro de um determinado recipiente. Este número de mols pode ser calculado através dessa equação, que é a razão entre M e MM. Então, este número aqui, essa letra aqui, é uma letra N, que representa número de mols. Este M, que aqui aparece, representa massa do gás. Quantos gramas, quantos quilos de gás tem em um determinado recipiente. E este MM que aqui aparece, representa a massa molar, também chamada simplesmente de mol. O que significa isso? M, a massa do gás, é fácil. Agora, a massa molar representa a massa de 1 mol de um determinado elemento químico. O que eu quero dizer com isso?
Se eu pegar, por exemplo, o gás oxigênio, O2, se eu pegar 1 mol de gás oxigênio, isto é, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio, e botar na balança, essa balança vai acusar a massa de 32 gramas. Se eu pegar a massa molar da água, a massa molar da água é de 18 gramas. Ou seja, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água e botar numa balança, essa balança vai acusar uma massa de 18 gramas. Como é que eu sei isso? É muito simples. Para determinar a massa molar de um elemento químico, basta você ter em mãos a fórmula desse elemento químico e você consulta o número de massa dele na tabela periódica. O número de massa do oxigênio é 16. 16 vezes o índice 2 dá 32. Por isso, daqui que vem esse 32. A mesma coisa acontece com a água. O número de massa do oxigênio é 16. O número de massa do hidrogênio é 1. Vezes 2, 2. Mais os 16 do oxigênio, 18 gramas é a massa molar deste elemento químico. De posse de uma tabela periódica e sabendo a fórmula química da substância em questão, é possível determinar a massa molar de qualquer elemento químico. No próximo quadro, a gente vai começar a discutir sobre a variação que pode acontecer nestas grandezas físicas, pressão, volume e temperatura. E aí eu vou mencionar que esta equação de Clapeyron, que também muita gente gosta de utilizar recurso mnemônico para se memorizar fórmula, já que alguns professores não fornecem o formulário de física em suas provas e alguns vestibulares não fornecem também o formulário. Muita gente fica inventando aí técnica mnemônica para memorizar equações. Uma delas é um recurso mais futebolístico, que é a equação de Clapeyron, PV-NRT, pode ser entendida como sendo a equação do Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Tem uma outra mais bagaceira que é puta velha não rejeita tarado. Existe uma outra, talvez mais bagaceira ainda, que é pau de velho não rende tanto. Existe uma outra mais contextualizada, vamos colocar esses termos, que é padre voador não retorna à terra. Lembra lá do padre que saiu voando lá para os balãozinhos e nunca mais voltou? Pois bem, então são algumas dicas aí para você memorizar essa equação de Clapeyron, como se isso fosse necessário para muitos de vocês. Acredito que essa equação vocês já sabem de cor e salteado. Então vamos passar para a próxima videoaula, onde a gente vai discutir sobre as variações que podem acontecer nestas 3 variáveis de estado.